Imagina essa situação. Sua mãe é sua chefe no seu local de trabalho e o seu colega tenta te convencer a falar com ela para ele ganhar mais destaque. Só que coincidentemente acontece o contrário e ele associa a culpa em ti, e então te mata. E essa é a história que eu vou te contar hoje. Meu nome é Gabriel e esse é o Vale dos Mistérios. Esse é um caso criminal de 1992 que, 30 anos depois, voltou a ganhar reconhecimento após um documentário lançado agora no dia 21/7 na HBO. Daniela Pérez era a filha da escritora Glória Pérez, que com certeza vocês já ouviram falar. Inclusive foi ela que escreveu o documentário. Em 1992, Daniela tinha 22 anos e era atriz e bailarina e casada com o ator Raul Gazola. Na época, Daniela estava participando da novela De Corpo e Alma, que era escrita pela sua mãe, que infelizmente havia também escalado o ator Guilherme de Pádua, que era seu par romântico na novela. A data era 28 de dezembro de 1992. Guilherme e Daniela gravaram a cena de término do casal, e após as gravações, Guilherme procurou Daniela. Segundo as camareiras, ele parecia estar nervoso e chorando, e o viram entregar 2 bilhetes para Daniela, que ficou preocupada ao ler. Até hoje o conteúdo dos bilhetes não foi descoberto. Entre o intervalo de gravação, no final da tarde daquele dia, Guilherme passou em seu apartamento em Copacabana, para buscar sua esposa Paula Tomás. Eles pegaram um travesseiro e um lençol e voltaram para os estúdios da Ticom, na Barra da Tijuca, onde aconteciam as gravações da novela. Enquanto Guilherme entrou no estúdio para terminar as gravações daquele dia, Paula ficou no banco de trás do veículo, coberta com o lençol que tinham levado. Às 8h30 da noite, Daniela gravou sua última cena, que mostra ela descendo as escadas com um olhar apreensivo. As gravações foram encerradas por volta das 9 horas. E Guilherme e Daniela desceram até o estacionamento e tiraram foto com alguns fãs, e depois foram embora. Primeiro saiu Guilherme com seu Santana, que estava com a esposa escondida no banco de trás. E logo em seguida, o fã que tinha tirado foto com eles. E por último saiu Daniela, que dirigia um Escort. Ela foi em direção a um posto de gasolina, e Guilherme, que estava esperando ela sair para seguir o carro, foi atrás dela e estacionou no acostamento ao lado do posto, onde coincidentemente foi avistado pelo fã, que havia saído do estacionamento junto com os 2 atores. Lá no posto, os frentistas ficaram com medo ao avistar o Santana suspeito no acostamento. Então foram espiar e ficaram tranquilos ao ver que era o ator Guilherme de Pádua. E após abastecer seu Ford Escort, Daniela voltou para a estrada, mas foi surpreendida por um carro que a fez parar. Para sua surpresa era Guilherme, que a acertou tão forte com um soco que a fez desmaiar. Então a colocou no banco de trás do seu carro, e Paula, que estava coberta com um lençol, tomou a direção, enquanto Guilherme entrou no carro da Daniela. E como foi logo na saída do posto, os 2 frentistas viram tudo. Os 2 carros seguiram pela Avenida América até chegarem na rua Cândido Portinari, no bairro da Tijuca, onde era mais deserto. Eles estacionaram próximo a um terreno baldio, e Guilherme começou a apunhalar Daniela ainda dentro do carro, e então a levaram para o meio do matagal, onde ele e a esposa Paula Tomás desferiram 8 golpes no coração e mais 10 distribuídos entre pulmão e pescoço. Eles deixaram o corpo no matagal e voltaram para dentro do veículo. Foi então que um homem chamado Hugo da Silveira passou pelo local e avistou o carro com os 2 lá dentro. Ele não reconheceu ninguém, mas achou suspeito 2 carros parados num local tão deserto, então anotou as placas e foi direto para sua casa ligar para a polícia. Ao chegar no local, a polícia só encontrou o carro de Daniela, que tinha os documentos no nome do seu esposo, o ator Raul Gazola. Então um dos policiais foi ao encontro de Raul e o outro entrou no matagal para investigar, e resolveu se esconder atrás de uma árvore para se proteger de quem pudesse estar naquele local escuro e afastado. Foi então que ele tropeçou em algo e se assustou ao ver que era um corpo. Depois de cometer o crime, os assassinos foram em direção a um posto de gasolina, na frente do Barra Shopping. Guilherme pediu uma limpeza caprichada no carro, e quando o frentista foi limpar, se deparou com uma mancha avermelhada escorrendo na janela. Ele até achou que poderia ser Coca-Cola, mas ao limpar, não restou dúvida de que era sangue. E ao arredar o banco da frente do passageiro, ele se deparou com mais sangue no banco de trás do lado direito do carro, uma mancha que se estendia até o tapete. Após a limpeza, Guilherme entregou ao frentista um maço de dinheiro sem contar e seguiu em direção ao seu condomínio, onde foi avistado pelo porteiro abrindo seu porta-mala e jogando o que parecia ser um lençol na lixeira. E em alguns momentos depois, ele foi avistado limpando novamente seu carro. E então seguiu para a delegacia para prestar suas condolências a Glória Pérez e a Raul Gazola. Dissimulou e pediu para o manterem informado sobre o funeral e sobre qualquer notícia que tivessem. E de volta para a investigação, em busca do proprietário do segundo veículo,
A polícia foi até os estúdios da Ticom para ver se descobria quem era o dono da placa que a testemunha apontou mais cedo. A testemunha tinha anotado a seguinte placa, OM1115, que não constava nas fichas do estúdio. Porém, havia uma LM115, que pertencia ao veículo de Guilherme de Pádua. Acontece que ele havia alterado a placa com fita isolante, fazendo o L parecer um O. Na manhã do dia 29, no dia seguinte ao assassinato, Guilherme foi levado à delegacia, mas negou todas as acusações, porém tudo apontava para ele. O fã que o viu seguindo Daniela até o posto, os frentistas que o viram sequestrando a garota e a placa adulterada. E então ele não pôde mais negar e acabou confessando. Só que negou o envolvimento da sua esposa. Ele então pediu para dar uma ligação e ligou para Paula. Ele disse para Paula não se preocupar e que se encarregava de tudo sozinho. Mas ele foi ouvido por um dos guardas. E então a polícia entendeu que ela realmente era cúmplice. E os dois foram presos. Na noite da emboscada, Daniela tinha $6.000 em sua bolsa, que estava aguardando para negociar em um carro novo. Mas a polícia não encontrou nenhuma bolsa no carro. Posteriormente, Guilherme confessou ter pego para fazer parecer que tivesse sido um assalto. Paula estava grávida na época e teve seu filho na prisão em março de 93. Durante os 5 anos em que ficaram presos esperando pelo julgamento, o casal se divorciou, após Guilherme ter confessado o envolvimento de Paula no crime. Quando o tribunal finalmente aconteceu, Guilherme revelou que o motivo do crime foi as investidas mal-sucedidas na atriz para ganhar um destaque maior na novela, já que ela era filha da escritora. Mas na última semana antes do crime aconteceu o contrário. Na verdade, o seu personagem ficou 2 capítulos sem aparecer, e com essa impressão de que seu personagem estava perdendo a importância, ele automaticamente associou isso a Daniela. E então aproveitou de que sua mulher já tinha uma fama de ser extremamente ciumenta e que já havia atacado outras mulheres antes por ciúmes, para então despertar esses ciúmes que ela tinha das cenas de casal de Guilherme com Daniela. E então os dois arquitetaram o plano. Paula Tomás e Guilherme de Pádua foram condenados por homicídio qualificado. A pena era de 18 anos para ela e 19 anos para ele. Mas, como aqui é o Brasil, eles saíram em 1999. Na tentativa de esconder o fato de que o crime tinha sido todo planejado, Guilherme disse que usou uma tesoura que ficava sempre no seu carro para então apunhalar Daniela. Só que uma tesoura não causaria aquele tipo de dano. Os legistas afirmam que foi usado um punhal de 2 gumes, pois o objeto não entrou furando, ele entrou rasgando. E para fazer isso com a tesoura, teria que usar ela aberta, o que naturalmente causaria cortes nas mãos de quem a estivesse segurando. E nem as mãos de Guilherme nem as de Paula tinham qualquer marca de corte. Guilherme disse que aquela tesoura ficava no carro para Daniela cortar sacos de leite que adorava tomar o tempo todo. Só que isso foi uma grande de uma mentira, pois as pessoas que conviviam com ela nunca a viram tomar leite. E como eu já disse, o fato dele ter adulterado a placa do carro confirma que foi tudo planejado antecipadamente. Não era nenhum segredo entre a família e amigos de Guilherme de que ele era adorador de magia negra. De acordo com o que está escrito no site que Glória Pérez criou para publicar tudo sobre o crime, que inclusive é de lá que eu estou tirando todas as informações, vou deixar o link aqui na descrição, a escritora revela que a polícia encontrou uma imagem de um preto velho em seu quarto, uma entidade conhecida na Umbanda, só que ele não tem nenhuma conexão com magia negra. Glória Pérez foi então ao local que Guilherme dizia ter comprado a estátua e se informou com o vendedor sobre a aquisição da imagem. Ele disse que Guilherme esteve sim olhando, mas que nunca comprou. Ao invés disso, ele teria pedido informações sobre quem era o fabricante e onde poderia encontrá-lo, pois ele precisava de uma estátua sob medida maior, para que pudesse colocar algo dentro. O dono da loja também revelou a Glória Pérez de que às vezes as pessoas usam essas imagens para disfarçar os seus cultos. Poderiam até usar a imagem de Cristo, mas o que importava era o que pudesse haver em seu interior. Mas o que a polícia encontrou dentro dessa estátua de Guilherme foram apenas fragmentos de o que pareciam ser outros preto velhos. Alguns fragmentos foram identificados como um pedaço da cabeça, 2 pedaços do pé e 2 pedaços da mão esquerda que seguravam um cachimbo. E junto com os fragmentos de gesso das outras imagens foram encontrados fragmentos de papel, pedaços de incensos, grãos de feijão e umas miçangas vermelhas. Coisas aleatórias, nada muito macabro. A imagem grande, onde tudo isso foi encontrado dentro, segundo a empregada de Guilherme, era alimentada pelo casal e também acendiam vela para ela. Até aí tudo bem, é procedimento normal dentro da Umbanda. Mas começou a ficar estranho.
Paula levava essa estátua ao teatro quando Guilherme se apresentava para a estátua assistir ao espetáculo, o que causava medo e constrangimento nas pessoas em volta. Mas a estranheza não acaba por aí. Quem dera se acabasse. Na verdade, fica tudo pior. O casal fez um pacto selado com tatuagens com os nomes um dos outros em suas genitais. Isso já é doentio. Outra coisa interessante é que os dois usavam fitas da cor vermelha e branca e não deixavam ninguém tocar. Inclusive, essas eram as cores que estavam presentes em todos os cômodos da casa nova que eles estavam construindo. E por todo esse histórico religioso meio que macabro dos dois, e mais a maneira de que o crime foi cometido, as pessoas começaram a especular de que Daniela teria sido vítima de um ritual. O primeiro ponto a se observar foi de que durante as investigações foi encontrado um círculo de queimado no local onde o corpo foi encontrado, com o centro mais queimado do que os laterais. O segundo ponto é de que os entendidos dizem que os sacrifícios humanos acontecem nos pés das árvores, e foi exatamente onde o corpo de Daniela foi encontrado. E o terceiro ponto é a fase da lua, a lua nova, que segundo o artigo do site de Glória Pérez que eu citei agora há pouco, é a lua ideal para se fazer sacrifícios. Porém eu pesquisei no Google e não achei nenhuma relação entre a lua nova e sacrifícios. Então sei lá, eu descartaria esse ponto. A quarta coisa de que apontaria para um ritual foi de que encontraram uma substância avermelhada não identificada na palma da mão direita da vítima, e encontraram a mesma substância na árvore próxima ao corpo. E os dois últimos pontos seriam a arma usada, um punhal geralmente usado nesse tipo de coisa, e também os locais onde Daniela foi atacada, no pescoço e no coração. Mas eu quero saber se vocês têm alguma teoria sobre esse caso, ou alguma coisa a comentar. Comenta aqui embaixo. Após esse episódio, o homicídio qualificado, esses que causam desprezo pela sociedade, sejam por crueldade ou por motivos fúteis, agora são considerados como crimes hediondos, que são crimes com a pena maior e sem a possibilidade de pagar fiança. Alteração essa sugerida pela mãe da vítima, Glória Pérez, e apoiada por milhões de pessoas. Literalmente 1 milhão de pessoas apoiaram essa decisão. E como andam os envolvidos no crime hoje em dia? Bom, Paula conseguiu terminar o 2º grau enquanto estava cumprindo sua pena, e depois conseguiu ingressar em uma faculdade e hoje é advogada. Casou-se com um homem chamado Sérgio Peixoto, que também é advogado, e passou a se chamar Paula Nogueira Peixoto. O homem adotou o filho que ela teve com Guilherme e teve mais uma filha com ela. Guilherme de Pádua hoje é pastor evangélico, mora em Minas Gerais e se casou em 2017 com uma mulher chamada Juliana Lacerda. E esse vídeo me deu um pouco mais de trabalho para fazer, então eu conto com a sua inscrição e o seu compartilhamento, e obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.